Antes de mais nada, obrigado novamente. Vitor, obrigado novamente. Cristiano. Obrigado também, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristiano. Eu sou hoje gerente de produtos da Playmovie. Falando um pouquinho rapidamente sobre a minha pessoa, sou formado em comunicação social, engenharia de produção e também ludopedagogia. 3 coisas bem distintas entre si. Eu já venho atuando dentro do mercado de educação há bastante tempo, desenvolvendo recursos e jogos, brinquedos, para auxiliar a aprendizagem das crianças. Sempre fui muito focado no público infantil, principalmente dos 4 aos 8 anos, sempre foi a minha área de atuação. A Playmovie, ela está sediada em Blumenau, ela é uma startup que ela é fabricante da Playtable, e as duas empresas estão, a Playmovie e Playtable estão tão ligadas intimamente que até, às vezes, a gente confunde também o que é o quê. Mas a Playtable é a nossa plataforma, e a Playmovie é a empresa que desenvolve essa plataforma. A Playtable surgiu antes, inclusive, da Playmovie, lá em 2012, dentro de uma empresa de Blumenau que desenvolvia websites, games, recursos para a internet, chamada Morph. A Playtable foi uma criação interna, depois virou um produto. Mais tarde, um dos sócios da Morph tinha um conhecido que atuava numa empresa de fabricante de brinquedos. Então, dali, se uniram forças e a Playmovie foi uma spin-off dessas duas empresas aqui em Blumenau. A Playmovie surgiu em 2014. E 2014 foi o lançamento oficial dessa plataforma, que é a Playtable. A Playtable é uma mesa interativa com uma tela de toque, onde as crianças elas brincam. Tem esse formato de mesa para facilitar que mais crianças brinquem juntas, né? E o propósito foi sempre unir a brincadeira com o aprendizado. E desde então a gente vem desenvolvendo essa plataforma, a gente vem desenvolvendo recursos, vem desenvolvendo a parte da construção do hardware, né, que é algo muito difícil de ser feito no Brasil, e também o desenvolvimento do próprio sistema operacional. No início, nós criamos um sistema operacional por equipamento bem simples, porém com alguns recursos para evitar as crianças de acessarem redes sociais, acessarem outros recursos que não tivessem a ver, né, com o propósito, montamos uma equipe para desenvolver games internamente também. Então, a gente tinha game designer, parte de programação, começamos a desenvolver uma série de recursos e colocamos o produto no mercado, em escolas, inclusive atuamos em outros segmentos voltados para entretenimento, como Cantinho Kids, né, cantinhos de crianças, e tivemos um início bem promissor. E a partir do momento que a plataforma foi ganhando corpo, nós sentimos uma grande dificuldade, que era justamente desenvolver esses recursos, porque eles demandam um esforço, né, uma força de trabalho muito grande, demandam muita equipe, demandam muito tempo, determinados tipos de recursos. Então, nós tomamos a decisão de abrir justamente a nossa plataforma para que outros desenvolvedores pudessem também criar jogos, criar aplicativos, e pudessem ser comercializados dentro da nossa plataforma. Então, o nosso ecossistema hoje, ele é formado pela mesa interativa, que é a base de tudo, um sistema operacional próprio do equipamento, e também essa rede de parceiros. Hoje, estamos chegando a quase 50 parceiros, a grande maioria do Brasil, mas temos parceiros também do Canadá, da Europa, que desenvolvem recursos também. E, claro, como a nossa plataforma é voltada para o aprendizado, ela tem esse compromisso pedagógico, além da brincadeira, ela tem esse compromisso com o aprendizado, esse tipo de recurso, ele precisa seguir uma série de requisitos também. Então, nós criamos esses requisitos, definimos esses requisitos, esses temas, e dentro disso, cada parceiro tem a liberdade, cada desenvolvedor tem a liberdade para construir um jogo, propor uma ideia, para trabalhar matemática, língua portuguesa, ciências, trabalhar habilidades cognitivas, habilidades de coordenação motora, enfim, tudo aquilo que está estabelecido lá na base curricular do MEC, aquilo que as crianças devem aprender nessa faixa etária dos 4 aos 8 anos. E aí a gente dá esse trabalho de curadoria, tanto o auxílio técnico para esses desenvolvedores fazerem a integração, né, com o nosso sistema operacional, e principalmente a questão pedagógica, que às vezes ela é um pouco complexa, porque a gente precisa encontrar um equilíbrio muito forte
entre o desenvolvimento e entre a questão pedagógica, porque senão o jogo, né, o jogo fica um jogo chato, como os jogos educativos são conhecidos. Então, a gente tem que achar esse meio termo e conduzir isso de uma forma que o recurso seja interessante para a criança, que a criança goste de jogar, que ela goste de usar, que seja um agente motivador, mas, ao mesmo tempo, se torne uma ferramenta para esse professor também desenvolver esse aprendizado para as crianças, principalmente de uma forma diferente e superior aos métodos tradicionais, né? Que os métodos tradicionais já não funcionam mais com essa geração, já não funcionavam antes, né? Agora mesmo não funcionam mais. Então, realmente, a escola precisa mudar, precisa integrar novas tecnologias, novas metodologias, e a gente se propõe a fazer isso através da Playtable. Uma das características principais da Playtable é justamente o potencial coletivo que ela tem. Pelo formato de mesa, as crianças brincam juntas. Então, é uma experiência diferente do que a criança está acostumada a fazer num tablet, num computador, que tem um caráter mais individual. Ambos são importantes, ambos têm a sua contribuição, e a gente atua muito forte nessa questão da coletividade, já que na escola são muitas crianças e tudo é coletivo, né? E um segmento que nós vemos atuando com muita força é o segmento de educação especial. Tanto dentro das escolas regulares, para atender crianças que têm algum tipo de deficiência, algum transtorno de aprendizagem, como nas escolas de educação especial, como a PAES, por exemplo, clínicas de fonoaudiologia, psicopedagogia, a ACD, da qual nós somos parceiros, instituições que fazem esse tipo de trabalho pedagógico voltado para crianças que têm algum tipo de deficiência ou algum transtorno de aprendizagem que precisam realmente de uma abordagem um pouco diferente daquela tradicional para desenvolver o seu aprendizado também. Hoje nós temos um time interno, é um time bem enxuto, bem reduzido, ele hoje é focado no desenvolvimento do sistema operacional, e todos os recursos hoje são desenvolvidos por empresas parceiras. Eles submetem uma ideia, a gente aprova, faz a curadoria, dá consultoria, principalmente na questão pedagógica para eles desenvolvem esse recurso, e esse recurso vai para a nossa loja de aplicativos, e aí os nossos clientes que têm o equipamento, eles podem fazer aquisição desses recursos. E aí, dentro do nosso modelo, parte dessa venda fica conosco e parte dessa venda é revertida para esse parceiro. Então, cada recurso ele passa por uma avaliação, ele tem uma precificação. Hoje nós temos perto de 5.000 equipamentos instalados no mercado, então já existe uma boa base que consome de forma imediata boa parte dos nossos lançamentos de produtos. E como a base continua crescendo também, nós atuamos muito na rede pública de ensino também, a nossa base continua crescendo e, obviamente, quanto mais crescer, mais chance desses recursos tem de obter esse retorno, né, que é importante para os nossos parceiros. Lá em 2017, quando nós começamos esse modelo, os primeiros projetos começaram até de forma mais tímida, mas hoje algumas empresas estão no 6º, no 7º, até indo para o 8º jogo já sendo produzido para nós, justamente porque os primeiros deram o resultado esperado, que justificaria um novo investimento da parte deles. O parceiro, ele investe no desenvolvimento, é tudo por conta dele, e ele recebe à medida que os recursos são vendidos. E ele não precisa se preocupar com nada, toda a venda é feita por nós, toda a parte comercial, marketing, é feita por nós, ele se preocupa em desenvolver o recurso. Então, hoje é esse modelo que está consolidado, nós estamos chegando a quase 90 recursos na plataforma, 90 jogos, fora outros aplicativos como livros interativos também, e cada um tem um objetivo muito específico, né, porque a questão pedagógica é que acaba dando o direcionamento para esses recursos, e já temos pelo menos outros 20 já em desenvolvimento, então devemos, o ano 2021, acima de 100 jogos publicados na nossa plataforma. Obrigado, Cristiano. Não temos aqui hoje, infelizmente, a presença de um colega do grupo de pesquisa do Lava, o professor Rosso, mas ele ia ficar muito feliz de ouvir de que está desenvolvendo o sistema operacional, está gerenciando o sistema operacional, que é o mais preocupado com a computação e tal, etc. Então, acho que é a primeira empresa que a gente está conversando que tem
esse olhar muito né, de baixo para cima. E por isso que fiz questão imaginava isso, fiz questão de convidar vocês para virem aqui. E outra coisa que tu colocaste no começo, antes de passar para o Vitor, é a questão de que a tua formação é bastante eclética. Mas todo mundo dessa área também tem uma formação meio eclética, né? Acho que a tua se encaixou bem no tipo de produto que vocês estão desenvolvendo, né? Que é produto educacional. Então, claro, tem outros que vão com uma outra formação eclética, mas porque procuram outras coisas. Mas a tua se encaixou bem no viés que vocês deram, no direcionamento que vocês deram, no norte que vocês deram para o próprio produto da empresa, né? Então, parabéns aí, obrigado pela explicação bem objetiva, direta e, desculpa, muito interessante. Eu, quando ouvi falar da Playmovie pela primeira vez, eu também confundi. Eu pensei que, eu não sabia se era um jogo que estava no tablet e o tablet montado numa mesa, ou se era uma mesa que era para fazer alguma coisa. Aí depois, eu não vi logo no começo, depois de um certo tempo, eu fui procurar e, não, são duas coisas diferentes. E realmente eu acho que vocês deram uma sacada muito legal, pelo produto e pelo modelo de negócio. Acho muito, muito feliz também. Cristiano, muito obrigado, tá? Vamos passar a palavra para o Vitor. O Vitor, então, vai fazer a apresentação da DOT Digital Group. Veja que, inclusive, nós já tivemos conversas aqui que os próprios apresentadores, no final, ficaram... Olha, tu não podia fazer um negócio ali para mim? Olha, que tal a gente fazer... Então, até esse tipo de coisa acontece também, tá bom? Então, não estou dizendo que vai acontecer, mas é possível. Então, vou passar para o Vitor fazer a apresentação da DOT. Cadê o Vitor? Vitor... Não estou vendo mais o Vitor aqui. Será que o Vitor caiu? Não, está lá embaixo. Você coloca por ordem de entrada, como foi um dos primeiros, né? Vitor, não estou te ouvindo, apesar de que eu estou vendo que o teu microfone não está no mudo. Mas eu não estou te ouvindo. Alô, alô? Agora sim, beleza. Obrigado, bem-vindo. Que isso. Eu vou passar a palavra depois, né, para a gente apresentar a empresa para o Gabriel, nossa equipe. Para a reunião de hoje, eu resolvi convidar mais de uma pessoa da nossa equipe, né? Até perguntei se era possível, que eu queria ter todas as visões possíveis. Então, eu estou vendo aqui a lista de convidados da reunião. O Gabriel faz parte da nossa equipe, né, de desenvolvimento de jogos, o Lucas também, e o Leonardo Scur. Então, todos eles fazem parte da nossa equipe, mas o Gabriel pode falar um pouco melhor qual a nossa área de atuação, o tamanho da equipe e tudo mais. Legal. Fique à vontade. Eu não sabia que tinha trazido todo o alto escalão da empresa, certo? Eu fui mais humilde, né? Se tiver alguém aí lá das relações públicas, já estava de bom tamanho, eu não precisava trazer todo o alto escalão aí, mas muito obrigado, então, pelo tempo de vocês aí. Gabriel. Tudo bom, pessoal? Achei muito, muito interessante também essa mistura aí, que, como você falou, foi um erro que encontrou com o Vitor e que trabalhar com ele. E daí a gente falou, vamos também falar um pouco lá sobre a DOT, vamos levar o time temos o Lucas, que é o nosso artista 3D, maravilhoso ele. Então, se alguém tiver alguma dúvida nessa área também, a gente pode explicar bem com a palavra do Lucas. Mas, indo direto ao ponto também, não divagando demais, né? O DOT, ele é um grupo, tá? Ele tem várias empresas ali dentro, e ele é uma empresa bem antiga, tá? E ela é focada em soluções de educação à distância. Então, ela tem sistemas, tem aplicativos, tem vários produtos para poder fazer essa gestão de educação à distância. Eles também têm curadoria, tutoria, eles criam o próprio curso que vão nesses sistemas. Então, ela é bem completa nesse sentido e tem um núcleo dedicado, que a gente chama de Immersive Learning,
que é poder criar situações ou criar aplicações ou usar a tecnologia a favor da educação. Então, a gente, esse núcleo, esse pessoal que está aí me acompanhando, a gente usa realidade virtual, realidade aumentada, jogos web, o que for suficiente para poder trazer aquele a mais, aquele engajamento a mais na educação, né? Fazer aquele pulo, aquela tentativa de dar mais algo de atrativo, chamar a atenção, né? E fazer diferente, essa dinâmica, né, diferente. Que é o que a gente faz, é esse desafio que a gente encara, né? Como o Cris falou, o maior desafio de todos é fazer esse balanceamento da educação com o entretenimento, né, como é que a gente vai dar esse engajamento maior. Dentro do nosso time, a gente também trabalha com gamification, né? Então a gente acaba fazendo com um time pequeno muita coisa. Então a gente atua bastante frentes, a gente explora bastante a tecnologia para poder fazer essa entrega, né, vamos assim dizer. Mais um pouquinho de mim, um pouquinho da equipe, né? Eu comecei lá na UDESC, sou programador de formação lá. O Marcelo foi meu orientador, comecei desenvolvendo jogos ali com ele, e foi a minha paixão, e foi aí que eu comecei a trabalhar na Playmove depois. A paixão cresceu ainda mais, criando jogos para educação, e acabei indo aí para o DOT, também criando novas soluções e encarando novos desafios. Acabei me tornando Product Owner e Game Designer, acabo tornando muito como Game Designer ali dentro. Aí nós temos o Vitor e o Lucas como programadores, e o Lucas que também está aí como artista 3D. Mas acho que falei bastante, falei rápido, deu para entender? Deu. Com certezamente. Então, já que tu mencionaste, eu estava calado aqui, mas tu falaste, né? O Gabriel fez trabalho de conclusão de curso, eu orientei, e o Gabriel desenvolveu um jogo chamado Sirtet, que é um Tetris invertido, usando Kinect, e isso fez parte de um trabalho de doutorado de um grande parceiro até hoje, que é o professor Antônio Vinícius Soares, fez parte do doutoramento dele. Ele usou esse jogo e ele conseguiu, através do jogo, um resultado. O jogo ele era focado para desenvolvimento de equilíbrio em idosos, né? Então, mexia com Kinect, mexia com equilíbrio, etc. E ele foi um jogo, a gente chama de jogo sério, né? Dentro da área educacional seria um jogo educativo, mas aí sério que ele pega aí a parte de fisioterapia. Foi um dos jogos que nós tivemos um dos melhores resultados clínicos até hoje. Eu lembro, nós tivemos duas medidas clínicas que foram tiradas, que fazia parte do doutoramento do Vinícius, e o Sirtet foi um dos jogos que nós tivemos o melhor resultado clínico nesse trabalho de doutoramento. Então, teve a participação direta do Gabriel aí, e sempre a gente lembra do trabalho do Gabriel. Gabriel, muito obrigado. Passamos primeiro para quem, então? Para o Lucas ou quem que fala, quem que é a vítima da vez? Eu posso falar um pouquinho da minha formação, também fui aluno da UDESC, né? Também tive aula, acho que com o senhor e com a Luciana também. Opa! Dos 2 primeiros anos, depois eu achei que eu precisava de uma visão um pouco mais front-end, sempre tive mais essa visão, né? Fui aluno de ciência da computação e quis passar mais para a parte de usuário e tudo mais, então acabei pedindo transferência e acabei me formando em sistemas de informação pelo Instituto Federal Catarinense. E aí, desde então, desde que eu saí da faculdade, também 6 anos trabalhando como programador, primeiramente com jogos próprios, para aprender um pouco por conta, e depois no DOT, onde eu estou já há 2 anos. O meu TCC foi na área de gamificação, então também atuo nessa área, nessa front também. Legal, obrigado. Não, eu não sabia que a DOT, então, eram egressos da UDESC. Ficou até muito feliz de saber. Se eu soubesse, tinha chamado vocês por primeiro, talvez, até para... A primeira empresa que eu sei que foi de egressos da UDESC para desenvolvimento de jogos
Foi lá na época de 2004, a empresa chamada Cell Games, se não me falha a memória. Mas ela não existe mais. Então, só fica realmente na memória. Obrigado, Vitor. O próximo na sequência seria... Quem mais quer da empresa? Seria eu, Lucas. Como eu abri o microfone, já vou Vai o Leonardo, tomar aí então. gestão. Isso. Bom, eu trabalho com o Lucas, o Vitor e o Gabriel na DOT, né? Eu sou desenvolvedor. O meu fundo começou... Eu sou... Como é que eu vou dizer? Primeiro, desculpa. Eu sou uma pessoa meio autodidata, a minha parte de desenvolvimento, mas a maior parte dela foi aprendendo pela internet, por motivação própria, assim. Eu tenho um curso técnico em eletrônica, que eu fiz no IFSC de Florianópolis, mas, assim, foi mais pela minha vontade que eu acabei entrando nessa área de jogos. Eu sempre tive muito interesse desde pequeno, tanto que quando eu era pequeno, criancinha, assim, 7 anos, me perguntavam, Leonardo, o que você quer ser? Eu falava, desenvolvedor de jogos, com toda certeza, com 7 anos. E agora estamos aí, pelo menos. Pode-se dizer que é o meu trabalho dos sonhos. Bom, eu vim da parte um pouco de desenvolvimento web, antes de trabalhar no DOT, e agora eu estou aí há 2 anos, quase, fechando, ainda não fechou 2 anos, trabalhando com o pessoal do DOT, oficialmente. E por fora eu também participo de Game Jams, e tenho uma equipe de desenvolvimento, não tenho no sentido de sou dono, mas participo de uma equipe de desenvolvimento chamada Whales and Games, que a gente faz jogos casuais para web e computador. Beleza, obrigado. Então, vamos ver o próximo é o Lucas, é isso? Opa, vocês estão me ouvindo aí, gente? Ouvindo. Tá legal. Acho que eu caí aqui num ninho aqui, não tem nenhum artista aqui, assim, eu tô ficando meio oprimido aqui. Todos são arteiros, não são artistas, né? Eu venho de uma área completamente diferente, assim, minha história é meio maluca. Na real, eu sou matemático, mas eu não segui a área, assim, não era uma coisa para mim. E aí, nessa época, eu resolvi que eu queria trabalhar com jogos também, com jogos, com filmes, com coisas assim. Resolvi entrar para a parte de arte e aí me encontrei em arte 3D. Eu sou artista 3D do DOT, eu trabalho com arte desde 2007. Faz bastante tempo, já fiz trabalhos aí para fora, para console, para cinematics e coisas assim. E eu estava morando no Canadá em 2018, estava estudando lá. E aí eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil e aí calhou de ter a oportunidade de trabalhar no DOT, com uma parte de educação que eu gosto bastante também. E desde 2019 eu trabalho lá como artista 3D, faço toda a parte visual de 3D lá com a galera, que é um forte, assim, diferente da maioria do pessoal aí que é de programação, né? Minha parte é de arte, assim, mas é muito legal poder participar aí, se tiverem, puder adicionar de alguma forma. Beleza. A 3D um dia vai acabar topando com o Lucas. Ou não, né? Mas qual seria algum tipo de exemplo? Não sei se tem se pode, né? Colocar algum projeto que tenha se destacado mais assim. A Playmove, a própria Playtable é o portfólio, né? É mais fácil de visualizar isso, né? Mas da DOT tem algum produto, algum serviço, alguma coisa que tenha sido feita que chame a atenção, que vocês gostariam de falar, ou não pode falar, tem algum tipo de sigilo? Vitor. Acho que o que mais chamou a atenção, assim, em questão de publicidade mesmo e notoriedade em massa, foi um projeto que nós fizemos para o Senar Goiás. Ele foi apresentado numa feira de agronegócio, onde a gente criou um simulador de manutenção de máquinas agrícolas, a gente chama assim. Então, você tem um motor de um trator e a gente ensina 3 coisas que o produtor precisa saber quando vai fazer a manutenção no sua máquina agrícola. Então, a gente, usando realidade virtual, simulou 3 processos que ele vai encarar na vida real. E a gente apresentou isso. Oi? Eu tenho
querem ver, posso compartilhar. Pode colocar. Se não for um vídeo de 2 horas, pode ser. A gente vai pulando aqui. Mas É eu isso. gostaria de adicionar um detalhe, que o jogo é uma pessoa, por ser em realidade virtual, a pessoa vai estar jogando e participando dos de manutenção. Então, o jogo tem 2 modos, um modo que ele é de aprendizado, digamos assim, que o jogo vai explicando cada passo do reparo ali, você pode ver que tem esse checklist, onde a pessoa tem que fazer cada coisa de uma vez e tem explicações ali entre cada coisa que a pessoa precisa fazer para fazer aquela manutenção. E também tem um modo de avaliação, por causa que esse simulador ele foi desenvolvido justamente para treinar as pessoas que queriam aprender a fazer a manutenção nas suas máquinas agrícolas. Então, em vez de ter que interagir com o motor de verdade, que a pessoa pode deixar cair uma peça pesada, se machucar, sujar, gastar óleo, recursos perecíveis. Então, tem essa oportunidade de trabalhar no ambiente virtual e fazer a avaliação justamente desse reparo. É muito legal. Legal mesmo. Como toda a didática ali, a gente, como o Gabriel até comentou, a gente trabalha a favor de cursos e treinamentos que vêm para a gente dentro da empresa. Então, esse treinamento, essa simulação, vem com um curso que ensina a fazer a mesma coisa na teoria. Então, eles queriam dar um extra, que além de eles ensinarem como fazer na teoria, eles querem levar um computador até uma fazenda e poder colocar 20 ou 30 alunos o treinamento repetidamente. O problema que eles tinham é que você, ao fazer isso, você tem que parar uma máquina, você tem que jogar tudo fora, joga óleo fora, joga filtro fora, porque não dá para reutilizar. Então, acabava que um só fazia e os outros ficavam olhando e o treinamento não era completo. Então, como solucionar isso? Realidade virtual. Você vai ali, faz um treinamento rapidinho, de 10, 15 minutos, tira o óculos, coloca o outro, e em um dia você consegue treinar 30 alunos da mesma forma e você consegue ainda avaliar que a aplicação permite isso. Legal. É uma aplicação que mostra efetivamente o potencial da realidade virtual, né? Legal. Inclusive, vou adicionar que esse modelo criado aí para a aplicação, o modelo do 3D do motor, foi... o Lucas vai poder explicar melhor, mas ele ganhou um Spotlight no ArtStation, que foi reconhecido como alta qualidade de modelo. Rolou, eu fiz esse projeto, eu entrei, ele já tinha rolado em andamento já, então eu não fui responsável por tudo que está nele. Quando eu entrei, eu tive um tempo para trabalhar só no motor, não sei nem se está nesse vídeo, o motor final. Não, esse vídeo eu estou vendo aqui que está um pouco bem antigo, na verdade. Eu fiz esse motor depois, ele acabou... Tem algumas comunidades bem grandes, assim, de arte na internet, né, e ele recebeu 2 spotlights no CG Society, assim. Então foi muito legal, foi destacado lá, foi bem bacana. Aí, uma observação bem rápida, eu tenho uma apresentação aqui, ignore alguns pontos, tá? Não sei se eu podia também estar em detalhes aqui. A gente tem esse processo IVR, né? A gente tem alguns que são visual novel. Então, quando a gente vê que a gente está querendo treinar ou mudar algum comportamento, a gente usa muito visual novel, que é, por exemplo, atendimento, né, de um cliente, atendimento para vendas, ou para atendimento numa fazenda. A gente usa alguns estilos diferentes. A gente fez um isométrico também para poder ensinar uma empresa, a pessoa tem que explorar essa empresa, então ela tem que conversar com as pessoas e descobrir o mistério que está acontecendo ali dentro. A gente teve um outro que a gente brincou ali um pouco com aquela ideia do Chernobyl, descobrir por que aconteceu o problema do Chernobyl, né? Então, a gente fez aquela ideia dele ter que explorar, fazer os soft skills, de poder entender o que está acontecendo, né? Então, a gente criou cenários, e isso aqui foi um cenário criado para rodar em WebGL. E aqui tem um videozinho bem rápido, né? Aí tem umas ideias também de criar uma gamification que consiga rodar dentro de um curso, dentro de uma situação que possa ser expandível fácil, né? Então, mais ou menos um pouco do apanhado de soluções que a gente acaba criando dentro do Dart. Beleza. Uma coisa que eu notei que
que coincide, digamos assim, entre a Playmove e a DOT. Eu chamei de A, né? Porque pensei em empresa, mas vocês estão chamando de o DOT, né? O grupo, o Digital Group. DOT. Isso. Então é o DOT. Uma coisa que eu notei que é meio que comum entre vocês é essa preocupação com o aspecto educacional, com a preocupação educacional. De alguma forma, isso está por trás aí das duas iniciativas. E com isso eu tenho uma pergunta aqui, que está no slide, uma pergunta, por enquanto, mais votada, é uma pergunta que tem a ver justamente com até onde vai. Eu vou expandir um pouquinho a pergunta, mas quais são as áreas em que vocês entram? A pergunta ali era especificamente sobre autismo. Vocês têm alguma iniciativa, algum produto, algum projeto envolvendo aí autismo? Mas eu até generalizaria, né? Quais são as áreas ou populações, para ser um pouco mais específico, talvez, desculpa, que vocês têm como portfólio na empresa, vocês já fizeram alguma coisa nesse sentido? Passar primeiro por Cris, então, para falar, que eu acho que o Cris falou inicialmente que tinha alguma coisa nesse sentido. A educação especial, ela é um dos nossos setores onde a gente mais tem desenvolvido recursos nos últimos anos. A questão do autismo, eu vou expandir um pouquinho além do autismo, para também outras deficiências, como síndrome de Down, por exemplo, crianças surdas, enfim, tem várias deficiências relacionadas à questão até cognitiva. A nossa metodologia, ela se baseia no conceito da brincadeira como linguagem universal da criança, independente se é uma criança com deficiência ou uma criança sem deficiência. Nós sabemos que uma criança autista também gosta de brincar, uma criança com síndrome de Down também gosta de brincar, também gosta de jogar. Até diria que o autismo consegue dominar a tecnologia mais fácil, mais rápido ainda do que uma criança sem autismo, por exemplo. Tem mais facilidade, né? Então, esse tipo de linguagem, ele funciona muito bem. Claro que a gente sabe que existem particularidades, o próprio autismo é algo muito novo, ainda está sendo estudado, algumas coisas a gente ainda não consegue compreender dentro desse universo. Então, dentro da Playtable, dentro do nosso portfólio, todos os recursos têm potencial para serem usados também por crianças com autismo, com o mesmo resultado. Porém, nós temos alguns recursos que levam em consideração algumas características específicas e alguns objetivos específicos que têm uma relação maior com o autismo. Por exemplo, nós temos um jogo de alfabetização, onde o objetivo da criança é justamente montar pequenas palavrinhas de acordo com alguns critérios que o jogo passa para ela. Ele serve para qualquer criança. Porém, ele tem alguns recursos de solicitação de ajuda, de personagens que têm essa conotação de ajudar o personagem quando ele está em dificuldade. E uma das características do autismo é justamente a dificuldade de socialização. Então, o jogo procura incentivar isso. No momento que a criança percebe que ela está tendo uma dificuldade, não está conseguindo, então ela pede ajuda para o personagem, que é um super-herói que vem ajudar ela. E dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente onde a criança está passando por um tratamento, uma aula, o papel da mediação do professor é fundamental para justamente usar esse aspecto do jogo como um gatilho para mostrar para essa criança que isso também funciona na vida real dela. Quando ela tem uma dificuldade, quando ela tem um desejo, ela também pode solicitar ajuda, ela também pode interagir, e através disso que o professor vai tentando desenvolver esse lado numa criança autista. Existem outros jogos que eles são baseados numa metodologia fônica, e muitos autistas têm dificuldade no desenvolvimento da fala e precisam usar algum recurso diferente. Assim como outras deficiências, assim como uma criança sem deficiência nenhuma também pode ter essa dificuldade. Então, alguns jogos eles têm esse aspecto específico, talvez não específico para o autismo, mas específico para uma característica do autismo que também está presente em outras deficiências, por exemplo, né? No caso do desenvolvimento da fala, da dificuldade de socialização, por exemplo. Mas hoje, dentro da nossa plataforma, nós não temos nenhum recurso que é específico apenas para esse público. Ele tem potencial para ser usado com qualquer criança, inclusive para crianças sem nenhuma deficiência que tem alguma dificuldade no seu aprendizado, né, que não aprendem da maneira tradicional.
Então, é mais ou menos dessa maneira que nós enxergamos. Isso tem funcionado. Claro que existem diferentes níveis de autismo, diferentes características. Tem um autismo de alto funcionamento, que realmente é um desafio muito grande você conseguir fazer um desenvolvimento, desenvolver o aprendizado nele. Então, é um trabalho muito diferenciado, né? Existem muitas particularidades, mas, de forma geral, o recurso lúdico, o recurso que diverte, o jogo, ele vai funcionar muito bem para qualquer criança. Beleza. Obrigado, Cris. Vamos, então, ver com o DOT. Né? Por isso que eu acho que já sei por que chama de o DOT, que vem todo mundo sempre em grupo, né? Então, aí você não consegue falar só de um, tem que falar os caras aí, ó, tá. Quem que vai falar? Gabriel? Gabriel, então. Nesse ponto, tá, o DOT, como ele trabalha muito com B2B, né, acaba desenvolvendo para empresas, né, o nosso foco sempre foi para o público corporativo, focando no DOT, né. Agora, como game design, como desenvolvedor de jogos, né, a gente tem que estar focado nos nossos jogadores, quem são eles, como motivar eles, como eu engajar eles, né, e eu acho que isso é uma experiência que ela pode ser balanceada e configurada dependendo de qual seria esse alvo, né, essa determinação. E eu acho que tem potencial, assim, como o Cris falou, acho que é a pessoa que tem mais palavra aqui no meio de nós, que conhece pra caramba dessa área, eu achava isso muito bonito na Playmovie, que os jogos começou a atrair e mostrar que, às vezes, um jogo de pintura pode trazer muita aproximação e muita dinâmica para essas crianças com deficiências, ou até algumas dificuldades motoras também, né. E era fantástico de ver isso, né, que ajuda muito, né. Eu acredito muito também no potencial de jogos, como o Marcelo comentou, né, pode sim aumentar o equilíbrio de idosos, pode sim aumentar o aprendizado de crianças, então eu acho que só vejo potencial mesmo. Mas para responder especificamente a pergunta, não, a gente não trabalha com projetos especificamente dedicados a pessoas com autismo, principalmente, justamente como o Gabriel falou, porque a maioria das nossas soluções são para, por exemplo, treinamentos internos de empresas, que acaba sendo um público menor, ou às vezes não é nem parte do escopo do projeto, de fato. E o que a gente tenta trabalhar é na acessibilidade em geral do jogo, e deixar ele entendível e razoável, e não exigir, por exemplo, a pessoa tem que ter audição, por exemplo. A gente tenta evitar coisas não acessíveis, mas qualquer coisa específica para autismo a gente não tem, infelizmente. Bom, um interessante que a gente trabalhou foi para a inclusão digital, né, então isso já é um desafio por si só, criar um jogo para a inclusão digital, porque a pessoa está aprendendo a mexer no computador, ela vai ter que aprender a jogar, isso vai um desafio enorme, acredito eu, e a gente criou um jogo que a gente ainda vai lançar ele, mas eu estou confiante, muito confiante, e porque, como falando de jogo e game design em si, todo jogo você precisa aprender o jogo antes de aprender o conteúdo. E se você não criar um jogo que não dá para entender, não está fácil de usar, ou fácil de onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que clicar, já é um desafio muito maior. Então, o jogo começa... ele pode, como é que eu posso dizer? Na gamification tem essa fala, não sei nem como eu posso falar. A gamification diz que se você usar a tática errada, você vai piorar a situação muito mais do que ajudar. Na gamification, se você for pegar uma tática de engajamento de uma pessoa de competição e a pessoa não é competitiva, tu vai causar o efeito contrário. Então, o jogo também tem isso. Por mais que você pode realmente fazer toda a diferença, se você não fizer corretamente, você pode piorar a situação. E acho que nesse ponto também, acho que encaixa muito, né? Se eu estou ajudando o autismo, tem que entender um pouco mais sobre o autismo. Mesmo sendo educação corporativa, é educação, né? Então, de uma certa forma, esse é o nicho de vocês, digamos assim, é o nicho corporativo, né? Nós temos um monte de perguntas, começou a chover pergunta aqui no Slido, e a primeira pergunta aqui no topo a pergunta sobre o projeto do DOT, né? Desenvolvido para o Senar. São mais específicas agora, tá, pessoal? Nós tem várias bem mais específicas, então vamos ver se a gente responde
todas elas. Se o projeto desenvolvido para o Senar está sendo usado nacionalmente, já tem alguma unidade? Em que unidades no Brasil está sendo utilizado? Ele é usado principalmente em Goiás, né? Os cenários, eles atuam bem independentemente um do outro, assim. Então, a gente, dentro da empresa, nós trabalhamos com bastante cenário diferentes. A gente faz um projeto para um cenário, um projeto para outro cenário, e, em geral, eles atuam do escopo deles. Nesse caso, a mecanização de máquinas agrícolas foi desenvolvido para o cenário Goiás, e é lá que ele está sendo aplicado hoje. Foram treinados 13 pessoas na época, e elas viajam semanalmente ou mensalmente para fazendas dentro de Goiás para que faça esse treinamento, mas fora de Goiás, pelo que eu sei, ainda não é aplicado. Esse treinamento também ele é focado justamente num treinamento que já existe, então ele usa como ferramenta. Então esse técnico que está dando a aula, ele leva o notebook, que é o notebook que eles usam, o óculos Rift, conecta tudo e dá aquela aula, aquele momento, aquela prática. E também como essa aplicação que a gente fez tem um momento avaliativo para ver se ele aprendeu passo a passo, aprendeu a fazer a manutenção de forma correta, também é uma ferramenta de auxílio na hora de chegar lá e ver se a pessoa aprendeu, colocar ele e botar a mão na massa, né? Legal, legal. Vamos para a próxima pergunta aqui. Uma pergunta para Playmove. Não sei se vai ser possível de responder, mas tem uma pergunta aqui tentando dizer qual que é o sistema operacional? É baseado em algum kernel? Dá para entregar alguma coisa aí, Cris? Até para o pessoal, vai que tem, como isso vai ficar disponível, gravado aqui no nosso YouTube, se algum aluno depois ficar encantado de fazer alguma coisa para Playmove, o pessoal está usando alguma coisa parecida com iPhone. iPhone eu não gosto. Dá para entregar alguma coisa assim sobre como é que é a base do sistema ou só para os associados? Não, algumas informações dá para passar, sim, com certeza. Bom, eu já vou pedir desculpas antecipadas aqui, porque como eu não sou desenvolvedor, talvez eu confunda algum termo aqui, tá? O Mesquita, que o Gabriel, que até trabalhou com a gente um tempo, pode me corrigir se precisar. Eu vou roubar ele um pouquinho do pessoal do DOT. Bom, o nosso sistema operacional que roda na Playtable, ele é construído em cima do Windows. Então, são usados ali os recursos do Windows, e aí, em cima disso, é feita uma API de integração. A gente tem um dev kit, que são enviados para esses desenvolvedores que queiram desenvolver os jogos. Eles têm toda uma documentação que eles vão seguir e alguns critérios que eles vão ter que seguir. A parte de game design, como mecânica, como o jogo vai funcionar, é algo mais livre, né? Mas existem alguns requisitos técnicos que eles precisam fazer a integração. Por exemplo, uma característica da Playtable, diferente de um smartphone, um Android, ele não tem um botão de fechar do sistema operacional. Então, o jogo precisa ter um botão de fechar. A parte de integração, de controle de volume, controle de áudio, rotação de tela, são alguns recursos que ele tem que fazer a integração. E também a parte de registro dos alunos. Essa integração o jogo também precisa fazer com a nossa API. Né? A criança, ela cria ali o seu registro, o seu avatar, e aí, cada vez que ela entra no jogo para jogar, ela já está logada para brincar. Então, o jogo precisa reconhecer isso também. Mas tudo é construído em cima do Windows. Uhum. Não sei se eu até a resposta do nosso... Legal, obrigado. Né? Eu que tinha postado lá. É isso aí mesmo. Foi o Show de professor bola. Paulo, nosso professor de arquitetura de computadores, né? Certamente estava interessado nos detalhes ali de baixo nível, mas também mexe muito aí com o processamento de alto desempenho, placas gráficas, então, enfim, tá bem interessado no hardware. E aí eu vou aproveitar, Cris, para dar... É uma pergunta que vale para as duas empresas, que eu acho que é bem pertinente. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram? Vamos colocar no mercado brasileiro, né? A gente não pensar lá fora, que deve ser outra realidade. Mas no mercado brasileiro, no caso da Playmove, essa história, criar
que história maluca criar um novo dispositivo lá na DOT. Que história maluca ficar criando ambiente de desenvolvimento corporativo. Qual é a grande dificuldade dessas grandes ideias? Onde que está a dificuldade que vocês têm encontrado? Vou passar primeiro para o Cris. Bom, é difícil elencar uma dificuldade que seja maior ou que nos comprometa mais. A gente sabe que o Brasil tem alguns grandes desafios. Existem desafios para empresas de uma forma geral. A gente tem um país que existe uma burocracia muito grande, existem poucas ações por parte do governo de incentivo para certos setores. Então, isso, de forma geral, acaba sendo para muitos setores. De forma mais específica para nós, a gente sente muita dificuldade em empresas produtoras de hardware aqui no Brasil, por exemplo, para aquisição de placa-mãe, de tela de toque. A gente ainda está muito dependente do mercado externo, a gente ainda é muito dependente, principalmente do mercado asiático. E aí a nossa dificuldade, nós ainda somos uma empresa pequena, né, em número de unidades fabricadas, então isso acaba sendo também um limitador, né? Se nós fôssemos fabricar 1 milhão de equipamentos, as portas se abririam muito mais facilmente para nós, né? E começar a fazer isso, achar o modelo de hardware certo, até porque o nosso conceito ele é um pouco diferente, então a gente tem que pensar muito na questão da segurança das crianças. A gente não tem uma legislação específica para crianças, a gente tem um pouquinho lá da legislação de brinquedos, tem um pouquinho lá da legislação voltada para eletrodomésticos, a gente pega um pouquinho de cada coisa, a gente não tem uma legislação clara para crianças. No entanto que o nosso produto, ele não tem nem ele é tão diferente hoje que ele não tem também uma legislação voltada para certificação. Então, a gente tenta encaixar ele numa legislação que já existe. Só que essa legislação foi desenvolvida para outros aspectos. Então, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade também com relação à certificação, né? É um produto que ele trabalha com energia elétrica, então, no Brasil, nós temos uma legislação que não permite que crianças usem equipamentos, principalmente crianças pequenas, não usem equipamentos que tenham uma voltagem acima de 24 volts. Então, e a gente percebe que isso, na prática, não é realidade, né? Porque as crianças, elas usam diversos dispositivos, até nas escolas também, que não atendem esse tipo de legislação. Mas, de forma geral, a gente tem essa dificuldade de realmente encontrar o hardware certo. Hoje, a gente já conseguiu avançar muito nesse aspecto, então a gente já tem um conjunto de hardware muito bem consolidado, tanto no aspecto da segurança, então ele atende tudo aquilo que a legislação pede. Temos bons fornecedores hoje, que são parceiros nossos, que têm condições de nos atender tanto em pequenas quantidades, quanto em quantidades maiores também. Conhecemos já, né, dominamos a parte de importação, esse desembaraço todo que então a gente conseguiu avançar, mas no começo realmente foi muito difícil, assim, você não sabe para que caminho seguir, você não sabe para onde ir, e quando você busca ainda um recurso, um auxílio, você percebe que nem o próprio governo acaba incentivando isso através, né, nós temos e governo que eu digo forma bem geral, tá, não estou apontando A nem B, mas de forma muito geral, em todos os níveis, nós temos, né, muita burocracia, e essa burocracia acaba, às vezes, mais atrapalhando do que ajudando, né? Às vezes até bem intencionada, mas fora a questão de impostos, né, que nem se fala, mas a gente hoje conseguiu achar um modelo que nós conseguimos produzir de forma rápida, tivemos que investir em ferramentas para injeção plástica, tivemos que investir no Parque Fabril, para atuar com isso, que também é difícil encontrar, mas hoje a gente consegue ter um modelo que a gente consegue, inclusive, escalar isso de forma rápida, sem aumento de custo, e conseguimos ter um resultado bom para o nosso cliente também com um produto durável, porque crianças, né, a gente sabe que crianças brincando, às vezes a coisa foge um pouco do controle, as crianças sobem em cima do equipamento, elas pisam em cima da tela, elas batem, às vezes, quando se empolgam, então tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas hoje o nosso equipamento, ele consegue atender muito bem essa necessidade também.
Legal. Eu vou dizer que eu sinto eu vou dizer orgulho, não tem nada a ver com a empresa, posso dizer isso, orgulho de ser brasileiro e ver exemplos como esse de pessoas e empresas que estão conseguindo permanecer no mercado com toda essa adversidade, com toda essa dificuldade. A adversidade são situações esporádicas, dificuldades a gente encontra aí sistemáticas, então são coisas completamente diferentes. Então, eu, assim, sinto orgulho de ver esse empenho de vocês, essa persistência de vocês aí nesse aspecto. Passando a mesma pergunta para o Dot, então. Qual é a grande dificuldade que o Dot tem encontrado aí nessa questão do treinamento corporativo? Qual é o principal calcanhar de Aquiles dessa iniciativa? Gabriel. Sendo sincero mesmo, aquele famoso medo de inovação. Quando você vê um cliente que está doido para fim querendo uma solução nova, para poder chamar atenção, para poder fazer realmente ensinar ou treinar ou qualquer coisa do tipo, ele está doido para isso. Na hora que ele vê que pode ter um risco e ele não sabe se esse risco vai ter retorno porque é uma inovação, muitas vezes não tem esses números atuais, ou pode ser que mudou a tecnologia, ou pode ser aquilo, e ou ele fica com medo de investir, ou ele vai querer meter o dedo dele na solução e vai mudar a solução inteira e ele não vai atingir o objetivo. E daí que é o maior problema e a maior dor que a gente sente, eu não sei se os meninos concordam comigo, que é conseguir fazer primeiro o processo de mostrar que realmente tem retorno, e o segundo momento de falar, confia na gente, acredita que é assim que tem que ser feito, que a gente vai conseguir chegar lá. E acho que esses são os dois momentos mais importantes quando você vai construir uma solução inovadora. Conseguir mostrar que para aquele lado tem que seguir, não ficar puxando, mudando e fazendo aquilo, mudando aquilo e nada dá certo. Sim, gostaria também de acrescentar que para o público que a gente trabalha em termos de clientes, né, é muito corporativo mesmo, então são questões de grandes corporações que a gente trabalha em alguns casos, e às vezes o próprio fato de ser um jogo já é uma grande inovação para eles. E às vezes é um pouco fora do escopo do conhecimento deles, porque não vem ao caso por quê, mas o fato é que às vezes a gente precisa convencer os clientes de o que é um jogo e qual a melhor maneira de trabalhar um jogo para o público-alvo ou para o objetivo do curso, digamos assim. Então, às vezes são coisas que a gente tem o conhecimento técnico de como montar um game design, como montar uma solução técnica para aquele curso ou para aquela experiência que eles querem dar, mas a gente não tem necessariamente uma maneira de explicar isso para alguém que não tem nenhum contexto, às vezes. Então, é um desafio bem grande de comunicação, eu diria, tanto da gente, cliente, quanto do cliente com a gente, sobre quais os desejos e objetivos e também conseguir explicar como que a gente trabalha ali em cima disso. E ainda completando ainda em cima da fala do Léo, o seguinte ainda, eu vejo que o nosso maior problema são pequenos problemas que vão se juntando, criando uma bolha gigante. É o problema que o Gabriel comentou, o problema do Léo comentou, e aí quando você finalmente consegue convencer que o jogo é a melhor solução, e você consegue chegar no meio termo, onde você vai inovar, mas não a ponto de assustar, e você vai conseguir apresentar aquilo para o cliente de uma maneira que ele entendeu e gostou, aí vem o problema de que cada jogo é diferente, cada jogo trata de um assunto diferente, para uma empresa diferente, para um grupo diferente. Então, o que acontece ali, diariamente nós temos que fazer uma solução completamente nova, porque a gente está tratando com um grupo completamente novo, conhecer o usuário, será que dá para usar alguma coisa que a gente já tem, ou vamos ter que fazer coisa completamente nova para atender uma situação que a gente nunca passou na vida? Então, eu diria que sim, o nosso maior problema são pequenos problemas que vão acontecendo diariamente, a gente tem que contornar, a gente tem que inventar alguma coisa nova. Acho que um exemplo disso foi uma situação até atual, que foi abordado por uma faculdade, e que eles queriam um jogo para um curso específico, eles queriam que fosse web responsivo e que funcionasse com linguagem HTML e que atendesse aquele curso específico, e eu falei para eles, ou vai ficar ruim, ou a gente vai ter que mudar a tecnologia e resolver de outro jeito, e eles precisavam confiar em mim
Porque se eu parênteses só. para uma coisa específica daquele jeito, não ia funcionar. Um parênteses, um jogo web responsivo, no caso, implica que é um jogo que funciona tanto em dispositivos desktop e mobile, né? E trabalhar em cima de um jogo, geralmente 3D ainda, traz mais desafios do que, por exemplo, um design de página mais clássico, que tem mais opções para fazer ser responsivo. Legal. Obrigado, pessoal. Bom, nós estamos, na verdade, nós já acabamos o nosso período aqui, o horário, né? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, pelo menos, se vocês me permitirem aí, e depois fazer uma rodada de fechamento, pelo menos. Mas, enfim, vai ficar a critério de vocês. A pergunta mesmo que eu tenho ali, está escrito, é no sentido de futuro. O que a Playmove vê de futuro? Onde que está mirando os esforços? O que tu vai apostar de futuro? Olha, nessa direção esse negócio vai dar certo. Nós vamos apostar nisso daqui. E o que o DOT está apostando de futuro? Nós percebemos que esse tipo, principalmente as questões tanto de tecnologia, tá? Então tem alguma nova questão tecnológica que está surgindo ou com relação à área de aplicação, alguma coisa assim, né? Então, para onde que está o norte do trabalho de vocês? Passar para o Cris primeiro, então. Bom, a gente não tem como falar de futuro sem falar do presente, né? Esse ano foi um ano muito atípico, porque a nossa empresa ela trabalha com recurso para escolas presencial. Vocês imaginem sim. o que a gente passou esse ano. Mas, por outro lado, para nós, a gente vem trabalhando numa metodologia que a gente acredita e que a gente sempre entendeu que poderia ser um caminho interessante para, inclusive, mudar a realidade da educação brasileira, que sofre aí com números muito baixos nos processos de avaliações internacionais, né? O Brasil sempre figura com números muito baixos comparados com outros países. A gente sabe da necessidade de melhorar a educação no Brasil como um todo, e principalmente a educação básica. A gente vem trabalhando numa metodologia há muito tempo, que realmente a gente acredita nesse formato. Com a pandemia e com a quarentena, com as escolas sendo totalmente fechadas, se antecipou um pouco algumas tendências que estavam, né, previstas para os próximos anos, né, da questão do ensino remoto. Para nós foi um aprendizado muito grande, porque ao mesmo tempo que esse formato remoto era visto como uma grande solução, ficou praticamente consenso hoje, dentro da educação, pelo menos, que ele não funciona para algumas faixas etárias, principalmente para crianças pequenas. O que a gente percebe que está acontecendo hoje, basicamente, os professores estão fingindo que estão dando aula e os alunos estão fingindo que estão aprendendo. É isso que está acontecendo na prática. E o que a gente tem feito nos últimos meses é conversar com escolas, conversar com pais, conversar com professores e tentar entender esse cenário para frente. A gente ainda não sabe até quando vai essa pandemia, até quando as escolas retornarão de uma forma segura, da forma que era antes, né? Provavelmente isso vai acontecer aos poucos. Já se fala na educação básica em voltar a partir da metade do ano que vem. Então, assim, nós teremos temos um prejuízo de aprendizado muito grande, porém nós estamos enxergando o futuro realmente como recursos como o nosso, eles vão ter um espaço muito grande, mais forte ainda no futuro. Claro que a gente começa a olhar também por outros... a gente sabe que o formato remoto para crianças pequenas não funcionou, talvez alguém ainda vai inventar um formato que funcione, porém, talvez um formato híbrido, ele pode ser interessante porque, ao mesmo tempo, mantém-se o presencial, que é importante, mas faça um reforço, e isso diminuiria, talvez, o tempo da criança na escola, a quantidade de alunos na escola, e, principalmente, em momentos de pandemia, poderia ser bem interessante. Então, a gente está enxergando realmente como um formato híbrido, que pode ser o futuro. Então, o nosso recurso, ele continua muito forte, ele continua tendo seu valor, no entanto que, nesse período, por mais que as escolas estivessem fechadas e tiveram comprometimento na questão do seu faturamento,
nós continuamos vendendo a plataforma, pensando a médio prazo, realmente. É claro que sentimos bastante o período, mas a gente não deixou de atuar, por incrível que pareça, a gente continuou tendo bons resultados comerciais nesse sentido, que mostra que realmente a educação tem força e ela vai voltar com muita força. Por outro lado, a gente percebeu também a grande procura por recursos que possam ser usados de forma remota, né, que a criança possa fazer em casa, como jogos, como, né, enfim, esse tipo de recurso que a criança gosta de fazer. Então, nós estamos hoje olhando para todos os segmentos. Continuamos desenvolvendo os nossos projetos internos, continuamos acreditando muito na nossa metodologia, no nosso formato, e torcendo para que realmente essa pandemia passe o mais rápido possível, para que realmente a educação possa realmente retornar. Hoje é difícil fazer uma previsão pensando em 3, 4, 5 anos lá na frente, mas internamente a gente está olhando para todos os lados. Estamos testando alguns formatos também diferentes, com outras linguagens também, e ainda é muito prematuro, né, qualquer tendência agora para futuro. Mas o que a gente sabe é que, no nosso caso, pelo menos, a partir do momento que a educação voltar, ela vai voltar com força total. Ô, Cris, me desculpa a intromissão, talvez seja bem intrusivo de minha parte, mas eu, agora pensando assim, tá, o produto de vocês me traz uma imagem, pelo menos visual, muito próxima daqueles totens, por exemplo, que tem em alguns lugares, né? Alguns lugares comerciais, shoppings, até aeroporto tem. Então, tem uma certa semelhança do ponto de vista de infraestrutura de hardware, principalmente. A estrutura física é um pouquinho diferente. Vocês não têm essa ideia de ter uma plataforma irmã para poder... Porque eu estou dizendo que isso vai provavelmente vir a ser uma demanda no futuro, né? Mais totens, para ter menos pessoas atendendo. Eu fui recentemente no supermercado e já a porta, mas com maçaneta, é um encaixe da mão, do antebraço, para você não pegar. As coisas vão mudar por causa da pandemia, né? Até porque prevém novas pandemias. Então, eu imagino que vão ter mais necessidades de atendentes virtuais. E aí vem esses totens. Vocês não têm ideia, ou eu estou dizendo isso porque é intromissão, mas talvez, não sei se pode falar também, de ter esse produto irmão, eu falo irmão porque eu acho que é próximo, de ter totens, coisas do gênero? A sua colocação, ela tem todo sentido. E, na verdade, nós já... A Playmove, ela nasceu como uma empresa pensando no segmento educacional. Mas durante boa parte da nossa jornada, nós atuamos nesse segmento que nós tratamos como o segmento de entretenimento infantil. E nós desenvolvemos um portfólio de jogos com a preocupação pedagógica menor e com a preocupação de entretenimento maior, justamente para esses ambientes onde as crianças estão, que não é escola, que pode ser tanto a casa da própria criança, como ambientes públicos, desde restaurantes, shoppings, casas de festas, enfim, qualquer ambiente que tenha criança. Nós tínhamos, inclusive, até um segmento dentro da nossa área comercial voltada para isso. O que a gente percebeu é que, realmente, em algum momento, você precisa fazer uma decisão e focar naquilo que você se propõe a fazer, né? Senão você vai ser bom em várias coisas. O que a gente quer é ser muito bom em uma coisa muito específica. Então, é um movimento que nasceu dentro da empresa já há uns 2 anos. Nós focamos muito fortemente no segmento educacional, e a gente, claro que a Playtable, ela acaba sendo, acaba tendo a visibilidade porque é o equipamento físico palpável e é o que chama atenção, mas o desenvolvimento dos aplicativos, ele demanda muita pesquisa, ele demanda muito comprometimento, vários requisitos que precisam ser atendidos. A gente tem toda a parte de currículo que tem que ser atendida, e também não adianta a gente criar um jogo e entregar na mão do professor que muitas vezes fazer com aquilo. Então, a gente tem que investir muito na formação de professores. Nós temos, hoje, uma plataforma para formação. Início desse ano, nós atingimos 3.000 professores formados dentro da nossa metodologia.
nós temos um material didático de apoio que a gente envia para esse professor utilizar. Então, tudo isso faz parte dessa gama de produtos. Quando a escola adquire a nossa plataforma, ela está adquirindo toda essa gama de serviços também. Nós temos todo o trabalho de mensuração do desempenho dos alunos, então, através de relatórios que a escola acessa, que o professor acessa, para ele entender o que os alunos estão desempenhando, o que eles estão fazendo, de que forma aquilo está gerando aprendizado para eles. Então, existe uma gama de serviços muito grande. E o que nós percebemos é que, para outros mercados, esse tipo de serviço não é tão interessante, então, nós resolvemos focar todos os nossos esforços no segmento educacional, numa faixa etária muito específica, que é o período ali de alfabetização, né, onde as crianças ler, escrever, aprendem matemática, porque realmente o nosso objetivo é se tornar referência nesse tipo de segmento. Então, por enquanto, a gente não está olhando para outros segmentos, mas faz todo sentido, porque o tipo de equipamento e a característica de equipamento são muito semelhantes, realmente, né? E talvez amanhã, futuramente, a gente volte novamente a ter esse olhar. Mas hoje, realmente, o nosso olhar é 100% voltado para o segmento educacional. Beleza, foco, né? Obrigado, Cris. Foco. Vamos para o DOT, futuro DOT. Qual que é onde que vocês vão apostar os próximos pontos que vocês têm de desenvolvimento? Olha, eu não posso dizer pela empresa inteira, né, porque eu faço parte de um núcleo, né, mas o que eu consigo sentir, o que eu consigo explorar ali dentro, e eu também um pouco pessoal, né, a evolução primeira para o lado dos dados, a gente conseguir trazer mais dados, que hoje em dia dados é o ouro, né, a informação, e na lado da educação e dos jogos, se a gente tem dados atrelado a isso, a gente ganha um retorno muito mais rico, né, e isso está um pouco fraco nesse sentido, pelo que eu vejo, né, nas nossas soluções hoje. Não cheguei a fazer uma análise de mercado hoje, mas isso também é um lado que está sendo evoluído bastante, principalmente o lado de games, que a gente vê vários servidores prontos para poder coletar informação e dar informação, distribuir informação, e esse é um lado que a gente quer evoluir bastante. E o outro lado que, se possível, dependendo dessa evolução de tecnologia que está muito rápido, e eu não sei se no Brasil vai ter uma solução tão grande, é a realidade virtual. A gente está acreditando bastante na realidade virtual como uma ferramenta, e esperamos que a gente consiga realmente aproveitar ela e trazer mais jogos, mais utilidades para a realidade virtual em si mesmo. Inclusive, um adendo, uma coisa muito importante que o Gabriel falou da coleta de dados é para a gente entender melhor os jogadores que a gente trabalha com, porque em algumas situações, às vezes, é um pouco opaco o nosso público-alvo, mas, em geral, a gente tem uma boa ideia. Mas é mais legal para conhecer realmente como que está performando o jogo, se foi algo útil para os jogadores, se eles entenderam, receberam conteúdo, conseguiram tomar aprendizado a partir daquilo, ou não, que nem o Cris mencionou, ou, no caso deles, eles usam relatórios para dar para os professores, pais, etc. Algo que seria muito interessante colocar nos nossos produtos também seria justamente dar esse tipo de relatório e conhecimento para quem está ministrando o curso sobre o desempenho dos alunos, seja desempenho, digamos, avaliativo, quanto mais da experiência e aprendizado deles. Ali na empresa a gente trata isso, eles chamam de... a gente trabalha para o cliente do cliente, né? O cliente, na verdade, é a empresa que vem querer uma solução para ensinar o cliente dela. Então, se a gente conhecer melhor quem está consumindo o nosso jogo e não quem está comprando o jogo, a gente pode entender melhor e desenvolver soluções melhores. Será que aquela solução que nós pensamos que seria adequada para a situação, será que realmente ensinou alguma coisa ou foi completamente avesso? A gente não tem essa informação hoje porque é o cliente do cliente. Então, os dados vão trazer essa outra informação. E eu queria também adicionar mais um porém, que eu acho que a gente estava no momento, fazendo a coisa certa no momento certo. O Cris comentou da dificuldade ali de levar o produto dele para as escolas, porque as escolas fecharam. Mas a gente sempre trabalhou com educação à distância, educação remota ali dentro do DOT. Então, para nós, foi estarmos trabalhando na coisa certa no momento certo. O DOT aproveitou muito esse momento para aumentar o número de jogos, aumentar o número de cursos. Então, tem que ver o lado bom da coisa também. Eu vou aproveitar essa tua fala, Vitor, e pedir para tu continuar
respondendo, mas eu vou passar para o Cris também, porque eu vou abusar um pouco de vocês agora, que eu tenho uma questão minha agora, uma curiosidade direta minha. Ambos falaram de que, né, tem o professor e tem a criança, o Cris. Vocês têm o cliente e o cliente do cliente. Então, vamos lá. Qual é o peso do ponto de vista comercial e o peso do ponto de vista do produto de cada um destes atores? Então, quem que pesa mais na hora de você analisar o projeto e apresentar o projeto nesses dois? E depois do projeto pronto, quem que pesa mais? Isso é a mesma coisa sempre? Não sei se eu me fiz entender, mas eu vi uma certa, né, uma dificuldade. É uma dificuldade. No começo o Gabriel falou de equilíbrio, eu acho que tem a ver com isso, né? Sim. Quem que pesa mais nesse contexto aí? Em geral, a dificuldade vem de não exatamente conhecer o cliente do cliente como poderíamos conhecer, ou como talvez deveríamos conhecer para fazer a solução exata. Hoje, nosso contato é principalmente com o nosso cliente, a pessoa que vem e tem uma ideia para fazer um jogo. Então, toda a tratativa é baseada no que o cliente sabe sobre o cliente dele. A gente tenta estimar algumas coisas, aprender um pouco. O Gabriel desenvolveu uma série de perguntas que permitem a gente tentar analisar qual que é a melhor solução, baseado no que ele conhece sobre o próprio cliente. Mas eu acho que a maior dificuldade é essa: a gente desenvolve, conversa e debate com a pessoa que está comprando o jogo. E raramente a gente tem as informações sobre o que aconteceu quando eles aplicaram o jogo. Por isso que o Gabriel e o Léo comentaram de que os dados poderiam vir a calhar nesse caso, porque a gente poderia aprender mais. Será que foi realmente a solução correta? Quantas pessoas estão usando? Quantas pessoas realmente aprenderam? E talvez até fazer um teste AB. Se a gente tivesse aplicado um outro tipo de jogo, será que as pessoas teriam aprendido mais? Fazer esse levantamento hoje. Não é uma dificuldade, assim, eu diria, mas dados nunca são demais, né? Não sei se os meninos concordam. Quer complementar? Eu gostaria de complementar que sim, tem bastante diferença também, como você comentou, na parte de vender. Às vezes é um pouco diferente do que a gente realmente precisa fazer. Porque em algumas situações chega um cliente, galera, então eu cheguei aqui, eu vi esse negócio de realidade aumentada, achei muito da hora e eu quero colocar no meu curso porque é muito da hora e é isso aí. E daí, dependendo da situação, até é possível, né? Mas a questão é que às vezes a realidade aumentada ela é uma ferramenta que nem qualquer outra, ela pode ser usada em alguns lugares de maneira benéfica, em alguns lugares ela é supérflua ou até contraprodutiva. Pelo menos da maneira que a gente tem hoje em dia acesso livre, né, que é pelo celular aí. Então, às vezes, ela pode ser realmente contraprodutiva. E, às vezes, balancear esses desejos, às vezes, superficiais do cliente com o que realmente beneficiaria o aluno e o entendimento ou a avaliação, dependendo do tipo de jogo, que a gente faz jogos avaliativos e também jogos de transmitir conhecimento, né? Daí fica, às vezes, um pouco realmente desse tomar na cara quem que vai, quando, como é que vai ser isso aí. Em questão de features específicas ou tecnologias. O Gabriel é o santo da equipe, porque ele que trabalha junto com o cliente e tem que fazer essa queda de braço, vamos dizer assim. Para responder essa pergunta, tem duas perspectivas. Se eu quero vender, o cliente pesa. É o peso final. O cliente falou, eu vou fazer. Mas se eu quero também ter sucesso, é o usuário final que pesa. Ponto. O cliente ele pode falar o que ele quiser, mas eu vou ter que escutar o que eu quero fazer. Eu preciso entender qual é o objetivo, eu preciso ver para onde que vai, quem é a pessoa. Então, a gente tem toda uma sessão de perguntas que eles falaram, que a gente quase constrói um canvas para poder ver qual é o objetivo, qual é o impacto que eu quero causar, aonde eu quero causar isso, qual é a dinâmica que eu vou realizar, para poder ter todas as informações suficientes para trazer o cliente para o meu lado. Porque, no final, como você falou, quem pesa mais? Se for o cliente, eu vou fazer o produto que não dá certo.
Então, eu preciso fazer com que o cliente venha para o meu lado para poder ir para o usuário final. Ele é o peso. Ele é a pessoa que tem que decidir. Como ele não é uma pessoa stakeholder, como que eu vou interpretar essa pessoa, esse usuário? Então, eu preciso entender ele, preciso buscar informações, preciso resolver, colocar esse peso, de fato, em quem deve ter o peso. Beleza, obrigado, Gabriel. Passar para o Cris, então, para... E aí, Cris, como é que funciona isso na Playmove? A gente tem muitas... aí, né? Mas tudo bem. A gente tem muita semelhança com o que o pessoal ali do DOT falou, porque eu fico imaginando o pessoal do DOT desenvolvendo aquele vídeo ali que o Gabriel mostrou. Você vai desenvolver, você tem um cliente, mas você vai desenvolver para um agricultor do interior de Goiás usar. Então, eu penso o desafio que é você realmente conseguir entender, né, a necessidade real lá na ponta, realmente. No nosso caso, a semelhança está nisso também, porque nós vendemos o recurso para um cliente, mas quem usa é outro, quem usa é a criança. Então, é um desafio muito grande conciliar. O que a gente faz que nos ajuda muito, quando a gente desenvolve um jogo, primeiro a gente testa com as crianças. Se passar no crivo delas, depois a gente tenta resolver a parte pedagógica, né? Porque se não funcionar para a criança, não adianta. O primeiro objetivo é motivar o aluno a engajar ele. Se ele não gostar do jogo, acabou, não vai ter nenhum resultado a partir disso. Então, primeiro a gente testa com a criança. Isso é um desafio muito grande, porque testar com crianças, a gente tem crianças de diferentes realidades, de diferentes classes sociais, então existem muitas particularidades, mas uma vez que a gente consegue fazer a criança gostar do jogo, que ela interage, que ela gosta de jogar, a coisa fica um pouco mais fácil. E a construção da parte pedagógica, a gente precisa ter muito conhecimento de currículo e conhecimento de metodologia, porque dentro da educação existem muitas metodologias. Então, a gente precisa achar algo que seja contraindicações, né? O bom é que todas as metodologias são baseadas na linguagem de desenvolvimento da criança. A nossa também. Então, a gente não tem essa contraindicação, né? Claro que existem algumas escolas que são mais tradicionais, que evitam muita tecnologia dentro da escola, preferem manter um cenário mais tradicional. Nesse tipo de escola já é muito, muito difícil a gente conseguir emplacar a nossa plataforma. Mas, de forma geral, o movimento pelas escolas é em busca de inovação, é em busca de recursos diferentes, que engajam os alunos. Tem um aspecto do marketing que isso faz para a própria escola, né? Então, a escola precisa mostrar para o público que ela está em constante, está sempre investindo em coisa nova, está sempre buscando recursos novos. Então, isso é um ponto muito positivo. Mas, no final, a gente precisa convencer o professor de que o recurso funciona, que o recurso está alinhado com aquilo que ele já trabalha, com os objetivos que ele precisa alcançar, e que a criança vai gostar também, né? Se fosse vender somente para criança, seria mais fácil, porque quando a gente coloca o equipamento para as crianças brincarem, o sucesso é imediato, né? Agora, para o professor, realmente é uma construção de mostrar para ele que usar a tecnologia vai ajudar ele, não vai ser algo que vai gerar mais trabalho para ele, pelo contrário, vai auxiliar no dia a dia, vai estreitar o vínculo dele com os alunos vão gostar mais de ir para a escola, vai diminuir as faltas, inclusive, porque o aluno se sente motivado para ir para a escola, mas são diferentes. E aí tem o dono da escola que vai assinar o cheque, né? Então, eu também preciso convencê-lo de que investindo em tecnologia ele vai ajudar a reter os alunos da escola, a conquistar novos alunos para a escola. Então, tem vários agentes que a gente precisa levar em consideração. É por isso que eu costumo dizer, né, a gente está, coincidentemente, nesse semestre, executando a disciplina de jogos sérios aqui no mestrado, e acabei recentemente de fazer uma aula, e a gente discutiu que essa questão de desenvolvimento de jogos sérios, jogos educativos, jogos para a saúde, ela é uma área muito complexa, porque tem que atender, aí eu faço a brincadeira, tem que atender a gregos e baianos, né? Nem troiano, porque é mais complicado do que troiano que baiano, que aí muda completamente o negócio. É um espectro muito amplo. E aí, se vocês me permitem, eu não vou tirar muito tempo de vocês, mas eu tenho que lembrar, eu tenho que contar porque eu lembrei, o Gabriel não vai me deixar mentir sozinho.
A primeira reunião, Gabriel, que nós tivemos com o professor Vinícius lá na salinha branca da ACE, não sei se tu te lembras, que a gente sentou numa mesinha redonda, numa sala de divisória, e aí a gente falou para ele assim, Vinícius, como é que tu imagina esse jogo? O que deve acontecer nesse jogo aí? O que tu gostaria? E ele contou a seguinte historinha para nós. Eu pensei um jogo que o cara saísse andando numa floresta, né, com árvores e frutas e um sol lindo, maravilhoso, e pássaros e tudo cantando. E aí, então, conforme ele fosse andando, ia ter alguns desafios, porque é a parte motora, né? Então, nesses desafios iam ser progressivos. Então, primeiro ia ter um arbusto de morango, então ele só estendia a mão, pegava o morango, arbusto, pá, beleza. Aí depois ele ia ter vários movimentos diferentes, ele tinha que passar um riacho, um pedaço de pau caído assim, e ele tem que passar um pé sobre o pé, um pelo outro, na configuração tandem. Lembra disso, Gabriel? Né? Porque isso testa o equilíbrio, não sei das quantas. Quando ele chegar mais adiante, vai aparecer uma borboleta, ele tem que levantar o braço 45 graus na direção 35 para frente, porque ele tem que pegar uma borboleta. Eu anotando tudo, o Gabriel anotando tudo. Não, beleza, nós vamos pensar, nós vamos ver como é que está isso aí. Quando nós saímos da sala, eu e o Gabriel, cara, é maluco, uma floresta, ficar modelando árvore, ficar modelando fruta, pássaro. O cara tá viajando na maionese, entendeu? Modelar água e tudo mais no 3D, coletando coisa. E aí, então, a gente depois fez quase que uma técnica chamada análise de discurso, né? Mas a gente dividiu tudo o que ele mostrou para a gente em requisitos do que realmente ele queria. Ele queria que tivesse movimento do ombro, não sei das quantas, cotovelo que fosse assim e que fosse progressivo, mas que ao mesmo tempo fosse balanceado, não sei o quê, coordenado com o movimento de perna. Colocamos essa situação para eles e numa próxima reunião nós colocamos, se for um jogo que atenda a essas questões assim, pode se mudar o ambiente da floresta? Aí ele falou, pode. Então tá bom, então é viável. Aí a gente fez um ambiente que não tem nada de floresta, né, Gabriel? Então, assim, nós tivemos um trabalho naquela época de tradução, né, do que o cliente queria para uma situação mais eficaz, que acabou se tornando muito mais efetivo, muito mais, não sei porque a gente não fez outro, mas se tornou, repito, muito efetiva. Então, foi uma experiência muito interessante. A gente deu certo foi usado para idosos, né? A gente teve que pensar nisso também. Poxa, mas um idoso, um monte de coisa gráfica e tal, isso não vai dar muito certo, né? E realmente, a gente, com pouquíssimos elementos, já foi complicado. Idosos frágeis, idosos acima de 80 anos, então é uma situação bem complicada. Enfim. Acho que você conseguiu explicar para qualquer um que for fazer jogos, não precisa ser educativo, em geral, para algum cliente, acho que isso é a melhor forma que você tem que ter. Escuta o sonho dele, entende o que ele quer, depois você sugere alguma coisa. Exatamente. Nós tivemos sorte, eu vou colocar aqui, porque o Vinícius, ele é visionário, então ele fala de coisas mas ele é um cara que acredita na tecnologia. Então, quando a gente apresentou para ele lá o TCC1, né, tu lembra? Projeto e tal, ele participou da banca, ele entendeu as limitações tecnológicas e de tempo, porque só tinha um designer, um desenvolvedor, um level designer, que mais? Um ilustrador e um modelador, que era o Gabriel. Você só sabe programar. Eu tinha um dev, era tudo Gabriel, né? Então, entendeu todo o contexto e ele apostou. Mas eu já tive situações em que, não, o pessoal não aceitou, porque queria uma coisa muito
estratosférica, literalmente se chama, nós queremos um GTA do bem. Tá bom, legal, maluco. Trouxe depois uma proposta mais viável e não aceitaram. Eu não tenho ideia que no GTA custou 263 milhões de dólares. Né? E não dá para fazer com um TCC, um graduando que está aprendendo ainda. Então, sim, completamente fora da casinha. Mas, enfim, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vou pedir para fazer uma rodada aí de fechamento. Pelo menos a gente cumpre o nosso ritual. Se algum de vocês quiser se ausentar, fiquem depois à vontade. Se quiserem continuar depois para bater um papinho ainda, beleza. Mas eu gostaria de reiterar, foi uma conversa muito gostosa, até esqueci do tempo aqui, ó, passou bastante ali. Significa que foi muito proveitosa. Então, passar para vocês fazerem as considerações finais aí. Cris primeiro, depois o Dot. Bom, pessoal, para mim foi um prazer participar aqui com vocês, trazer um pouco da contribuição e também aprender com a experiência dos colegas aqui, que estamos todos no mesmo barco. E para nós é sempre esse ambiente de desenvolvimento, de game, é sempre muito bom. E também já deixo o convite, se alguém quiser trabalhar com desenvolvimento de jogos, quiser conhecer um pouco mais a plataforma, para entender de forma mais detalhada como é que funciona, o processo a gente está à disposição, tem o nosso site, que tem um formulário ali para desenvolvedores, que pode entrar em contato. Se precisar entrar em contato comigo também, meu e-mail é cristiano@playmove.com.br, e eu fico à disposição para futuros eventos também. E quando estiverem passando por Blumenau, por favor, são nossos convidados para ir lá conhecer a nossa fábrica. A gente põe a máscara e vai lá, pode ficar tranquilo. Bora. Muito obrigado, obrigado mesmo, Cris. Manda um abraço lá para o resto do pessoal da Playmove. A gente teve o Maicon aqui participando também, mas sei que o grupo é grande. Então, vocês estão de parabéns aí também, tá bom? Passando então para o pessoal do DOT. E aproveitando, o professor Roberto Rosso está dizendo, a foto que o Gabriel tem ali no aplicativo, na época que ele estudava aqui com a gente, tá enganando o pessoal aí. Pior que é verdade. Eu esqueço de trocar do Google aí, fica aí até hoje. Mas eu também agradeço muito pelo convite aí, estendido pelo Vitor, né? Que foi essa loucura, mas eu sou sempre adepto a poder conversar. Se quiserem a gente conversar sobre isso, a gente fica a noite inteira conversando. Como eu falei, é minha paixão. Eu aprendi muito aí com todo mundo e acho esse momento de conversar aí, acho muito bacana, né? De poder ver as outras coisas que estão acontecendo e de poder rever também, né? Vocês. Para mim, não tem muito que eu possa falar, porque realmente, se chamar, eu vou aparecer. Tá em casa, Gabriel, tá em casa, você sabe. Sempre será muito bem-vindo aqui. Tá, obrigado. Nós tivemos o Fabiano Garcia, da Mediasoft, e ele falou, Gabriel passou por aqui também, tal, ajudou um montão pra gente. Pô, Gabriel é da casa aqui, prata da casa. Então, trabalha com a gente. Obrigado. O Léo quer falar, então? Eu achei muito legal ali na última resposta do Cris, que a gente trabalha de maneiras às vezes opostas. Eles começam testando com as crianças os jogos e daí vão para convencer a gente grande, digamos assim. A gente tem que trabalhar com a gente grande primeiro, para depois começar a poder ver o fruto do trabalho com o aluno final. Muito interessante isso. E achei muito legal conhecer esse outro pedaço da indústria aí, de jogos educativos. Completamente lados opostos, mas está todo mundo trabalhando para algo similar. E muito bacana os insights. Galera, achei muito bacana. Valeu. Obrigado, Léo. Passando, então, o Vitor foi o primeiro a aceitar o convite, né? E agora está sendo o último a falar. Então, é para fechar com chave de ouro, viu, Vitor? É por isso que eu te deixei para o final ali, viu, cara? Foi de propósito ali, tá?
Beleza. Quando você me convidou, eu acho que em alguns minutos já tinha te perguntado se eu poderia ter convidado a equipe, porque para mim não fazia nem sentido eu aparecer e falar pela equipe, sendo que a gente tem profissionais aqui que vêm de áreas diferentes, experiências diferentes e poderiam contribuir para essa conversa grandemente. Então, eu gostei demais dessa conversa, achei a participação do Cris muito legal, não só pelo fato de a gente conhecer outras pessoas fazendo coisas completamente diferentes, de certa forma, ainda está fazendo o jogo, mas uma outra ideia, como também de aprimorar as conversas entre desenvolvedores de jogos, não só no Brasil, mas especificamente aqui em Santa Catarina, né? Eu acho que aqui ainda está começando em si, né? Eu tive a chance de ir em feiras de jogos em São Paulo, onde já é muito grande. Então é legal ver que aqui em Santa Catarina a gente está começando a pegar no tranco, a gente está começando a evoluir. E eu, né, aceito qualquer oportunidade que a gente tiver de conversar com outros desenvolvedores, de evoluir com todo mundo. Então, é isso aí, deixo as portas abertas também para qualquer outro evento que tiver, para a gente poder participar e compartilhar esse conhecimento. Obrigado vocês aí pelo tempo de vocês, pela troca de experiência. Já que o Vitor falou disso, não sei, provavelmente o Cris já tá a par, mas eu soube recentemente até pelo Maicon de que o Estado de Santa Catarina, a Câmara dos Deputados, criou uma iniciativa parlamentar para incentivar a indústria de jogos no Estado. Então, foi o grande problema que o Cris colocou ali, e é o que o grande ajuda que realmente pode ser dado, porque é uma indústria bastante eclética em todos os sentidos, contrata desde artistas, músicos, designers, in-betweeners, enfim, é uma variedade, computeiros, né? Ali nós vimos hoje muito bem os computeiros, engenheiros e tudo mais. Então, criou-se recentemente, acho que foi em julho agora, uma iniciativa parlamentar no sentido de estudar como é que o Estado pode evoluir nesse sentido, que vai ser um benefício para o Estado como um todo. Então, talvez tenhamos ventos positivos para o futuro nesse sentido. Tá? Então, estamos torcendo. E nós aqui da UDESC, no Grupo Lava, hoje nós temos aqui o professor André Tavares, que é especificamente da área de animação e da área de análise de vídeo, processamento e reconhecimento de imagens. Professor Roberto Rosso, aí mais relacionado com a parte de modelagem geométrica 3D, modelagem 4D e reconhecimento de nuvens e coisas do gênero. Professor Paulo esteve mais cedo também, que é mais na área de reconhecimento de padrões também, e aprendizado de máquina. Então, pensem vocês aí que no futuro, se vocês tiverem algum projeto maluco, assim, é um projeto aqui maluco, de repente